Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou ex-aluno aqui do programa, formei na última turma. Eu sou jornalista por formação, trabalho com jornalismo há mais de 20 anos. Nos últimos anos tenho me dedicado a trabalhar mais com audiovisual, sempre para o lado documental. O jornalismo nunca saiu da minha veia, mas trabalhando mais com documentários, com programas de televisão. E isso daqui eu consigo passar? Acho que vamos tentar. É onde o receptor, gente? No meio. Foi. Então, vou contar um pouco como começa a história da minha chegada aqui no projeto e como começa meu projeto de pesquisa. Sempre trabalhei com audiovisual e, quando chegou a pandemia da Covid-19, em março de 2020, teve um impacto muito grande em todas as áreas, inclusive no audiovisual. A gente parou de produzir muito, a gente começou a produzir de uma maneira diferente por conta do isolamento sanitário. E eu, que trabalhava bastante, fiquei preso dentro de casa, isolado e sem conseguir trabalhar muito. A área do audiovisual foi uma das muito afetadas, né? Então, comecei a pensar o que eu podia fazer dentro daquele meu tempo disponível e resolvi tentar registrar, de alguma maneira, esse período histórico. E, a partir desse produto que eu comecei a desenvolver em casa para ocupar meu tempo durante o isolamento, surge a ideia do mestrado. Então, a minha pesquisa quer entender como transformo materiais captados de maneira caseira em experiências imersivas, experimentando as tecnologias disponíveis no mercado e entender como as narrativas podem ser diferentes de acordo com a plataforma que você está trabalhando. Então, tudo começa com um documentário linear, Amanhã Nunca Se Sabe. Isolado dentro de casa, a gente foi bombardeado por notícias que foram muito importantes, dizendo como a gente podia evitar o contágio e a propagação do vírus, e também diariamente a contabilidade de número de mortos num governo tão complicado que a gente teve, e aquilo foi me deixando muito agoniado, que a gente via o rosto das pessoas, né? O jornalismo tentava humanizar ao máximo para tentar tornar a tragédia menos naturalizada, né? Mas eu via que faltava muito afeto, era muito dado, muita informação, muito bombardeado, que a gente estava sendo diariamente, e a gente teve a ideia de fazer um documentário que fosse todo captado pelas pessoas em suas próprias casas, contando como estava sendo a experiência delas durante a pandemia. Então, a gente pediu como dispositivo que elas escrevessem uma carta para elas do passado, respondendo a seguinte pergunta: o que você falaria para você mesmo se você pudesse mandar uma mensagem? O que você falaria para você mesmo de hoje, com o conhecimento que você tem, para você do passado? E aí surgiu o Amanhã Nunca Se Sabe, que é um documentário linear que tem 1h15, 1h17 de duração. A gente fez uma costura de cartas, não tinha nenhuma regra de como a pessoa devia escrever essa carta, ela só devia se dirigir a ela mesma no tempo presente. E aí tem gente que faz poema, tem gente que faz lista de mercado, tem gente que faz uma prosa, tem gente que faz, enfim, de tudo. Cada um se comunica, não tinha uma limitação nem de formato de escrita, nem de tempo. Depois a gente pediu para essas pessoas se filmarem e, a partir disso, a gente montou esse retrato da pandemia. A gente tentou ser o mais variado possível, falando com homens, com mulheres, com pessoas de diferentes regiões do Brasil. E surgiu esse documentário que fala um pouco de afetos, de rotinas. A gente fala, por exemplo, a Luísa, essa mulher que tinha acabado de ter um bebê. O bebê dela nasceu pouquinho antes da pandemia ser decretada, a pandemia pela OMS. A Gabriela tinha acabado de se juntar. O Rafael estava numa viagem no exterior e acabou ficando por lá. Enfim, a pandemia acabou impactando um pouco de maneira diferente, um pouco de cada uma das pessoas. Então, esse é o documentário linear, que era, em princípio, o meu primeiro projeto que eu ia trazer para cá, mas ele acabou ficando pronto durante o processo de seleção, enfim. E acho que uma das coisas que eu aprendi muito aqui no mestrado é que o projeto muda muito, e isso é muito bom, né? A Inês foi minha orientadora, me deu muitos toques e me apontou para outros lugares, a Cátia, os professores todos aqui, cada um vai ajudando a gente a moldar a história de um jeito diferente. Então, a minha pesquisa passou a ser focada em como adaptar esse documentário linear, filmado remotamente, para outras experiências imersivas. Então, vou falar de duas delas. A gente está falando de Nunca Se Sabe VR, que é um documentário imersivo para headset, que é uma galeria desses depoimentos. Claro que quando a gente faz
Quando a gente monta qualquer história, a gente tem um pouco da nossa vivência passando por aquela história, a gente monta numa maneira de milhares de outras que elas poderiam acontecer, e o Nunca Se Sabe VR é uma tentativa de transformar isso numa galeria desses afetos, desses relatos, dessas cartas, que a pessoa pudesse navegar e visitar da maneira que ela queria, no tempo dela, e o que interessasse mais a ela. E o Amanhã na Pandemia é um filme para uma tela de 360 graus. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Nunca Se Sabe VR, o que a gente decidiu fazer foi ambientar ele dentro do lugar que eu passei o isolamento, que foi dentro da minha casa. Então, a gente filmou e fotografou esse ambiente de isolamento, vazio, e as cartas foram e os depoimentos foram ficando espalhados por esse ambiente. A gente usou a plataforma Wonda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, basicamente, é uma abertura com o texto dizendo o que está acontecendo, contextualizando aquele espaço e convidando a pessoa para passear por aquela casa e conhecer os relatos. A navegação é muito simples, ela tem, pelo chão, sinalização, de onde você sai, você começa na sala, você vai para o escritório, você vai para a varanda, você vai para o quarto, e as cartas foram sendo espalhadas por esses ambientes que a pessoa podia clicar e ouvir. Tinha também outras formas mais otimizadas de navegação, que você pode fazer pelo passeio da casa, que é essa primeira, você pode clicar e ir para uma lista de personagens e escolher, eu quero ouvir personagens de tais idades, homens, mulheres, e também pela temática da carta, que você pode saber, quero pessoas que falem sobre solidão, gente que fale sobre trabalho, gente que fale sobre saúde, quem fale sobre sexo. Você consegue navegar de uma outra maneira mais otimizada, né? Esse é o programa que a gente usou para fazer isso. Ele é super intuitivo, é gratuito. Foi até na oficina do André e da Júlia que a gente foi apresentado. E ele, apesar de ser muito simples e intuitivo, ele é muito eficaz, porque você tem algumas ferramentas de gamificação que você consegue ficar navegando de um assunto para o outro, consegue circular bem nesse ambiente. Então, você pode botar imagens, vídeos, textos, sinalizar. E aqui é só um exemplo de um vídeo para você ter ideia da experiência que você tem nele no óculos ou pela tela do celular. Você vai navegando, esse momento inicial está sem áudio, mas é uma introdução falando o que está acontecendo, e você vai encontrando as pessoas pelo ambiente, vai ouvindo os depoimentos delas. Enfim, está sem áudio, mas dá para a gente ver, enfim, brevemente, que esses depoimentos vão ficando espalhados pela casa e você consegue passear pelos cômodos e pelas histórias das pessoas. Isso numa viagem num passeio mais livre. Tem a outra opção que ela é mais otimizada, que você vai mais direto ao ponto do que você quer ouvir. Isso daí a gente, quando estava conversando, ainda na qualificação, a gente pensou, dá para fazer uma coisa muito grande, porque o óculos tem uma experiência que a pessoa tem um tempo, então tem desde dessa coisa que você faz mais dentro do seu tempo, até outra coisa que você vai mais assertivo, onde você quer chegar. E o Amanhã na Pandemia, eu tentei transformar aquele filme que foram, sei lá, antes 5 horas de material bruto, de tantas cartas escritas e filmadas, eles viraram um filme linear de 1h15. Depois a gente tentou transformar isso num filme de mais ou menos 8 minutos de duração, que é a escolha da escolha dentro da escolha, né? Não tem como privilegiar tudo, então a gente foi selecionando personagens, mas tentando mostrar uma vivência ainda ampla. E o que eu acho que foi mais interessante para esse meu trabalho, que eu consegui tentar desenvolver, foi um método de representar, porque a gente acaba montando, quem monta, quem edita, tem muito uma experiência de ilha, que você vai visitando material, indo, voltando, mas, de alguma forma, você precisa documentar aquilo para você não se perder, ainda mais quando o volume de material é grande. Então, um modelo simples de formatação de roteiro que a gente está acostumado, seja de um roteiro de vídeo, que você tem uma coluna de áudio e vídeo, você divide as informações entre áudio e vídeo, ou um roteiro mais, até que a gente aproveita um pouco da ficção, que você bota os personagens, as falas, as descrições das ações, ele acaba não funcionando, porque numa tela de 360 graus, aqui a gente acabou fatiando essa tela toda em 6 outras telas, e não existe muito essa coisa da frente, onde é atrás, onde é do lado, onde é do outro. Cada um está olhando para um canto. E aí você vai usar os seus condutores de atenção, que seja por áudio, ou seja por iluminação, seja por repetição de uma imagem, ou por uma imagem estar estourada, ocupando a tela inteira. Você vai levando a narrativa, a história, para outros lugares. Então, o que a gente tentou fazer foi, nessa tela, que a gente dividiu em 6, mas ela, na verdade, é uma tela só contínua,
dividir ela em campos e propor um arquivo que você tem em cada um. Sempre a primeira linha é o que acontece em cada tela. Então, aqui no primeiro take, a mulher carrega um bebê no colo, enquanto amamenta, senta numa cadeira no meio da sala. Aí, depois, na outra tela, que é a do lado, a mulher ajeita o cabelo na frente enquanto diz. Então, a gente tentou transportar para o papel uma maneira de você conseguir visualizar como você vai montar aquela história. Isso sempre botando o espectador no centro da experiência e sabendo onde é que você vai distribuindo os sons, as imagens e os videografismos através das falas dos textos que você coloca nesse roteiro. Aqui nessa última linha, a gente vê que o mesmo texto se repete em todas elas, aí que a gente vê que a imagem ocupa toda a tela de uma vez só. Aqui são alguns outros exemplos de como a gente dividiu esse vídeo. E aqui é uma divisão bem simples de uma tela de Premiere, de como fracionar essa tela e usar um programa existente que a gente usa para edições mais simples, lineares, como aplicar o que a gente vem para o roteiro numa divisão de tela. E aí a gente vai contrapondo, você pode botar uma pessoa olhando para outra, você pode dividir, enquanto a pessoa está falando, está aparecendo imagem em outros trechos de tela, enfim, hora ela aparece em off, hora ela aparece só ela repetida várias vezes, hora trechos, às vezes você quer destacar alguma coisa, você bota só a boca da pessoa, só o olhar e vai dividindo dentro desses números que a gente colocou aqui de tela, mas lembrando que a imagem pode estar aqui, ou ela pode estar de muitas outras maneiras. A gente fala em 6 telas, mas a gente fala que tem 1000 possibilidades. A imagem pode ocupar as telas todas, a gente pode ter trechos que a gente está em fade e outros trechos fracionados, a gente pode ter 1000 maneiras de organizar essa narrativa. Eu estava ali atrás porque a gente estava tentando colocar o vídeo, a gente conseguiu? Aquele último vídeo? A gente não tinha um cabo, não, né? Eu queria tentar mostrar essa divisão, enfim, um produto curtinho desse vídeo em 360, que aqui a gente não ia ter essa experiência, a gente ia ver como é que ele se comportava, porque é isso, quando você exporta, você acaba tendo uma tripa muito fina, como ele seria projetado nessa tela 360 graus, mas para poder mostrar como a gente consegue jogar nesses campos todos, trazendo do roteiro para essa tela. Mas é isso, não temos esse vídeo para mostrar agora, Otávio. Tá bom.